Olá, boa noite a todos. Eu sou a Fernanda Tonoli. Esse é o webinar Arte Contemporânea na Decoração de Interiores, que faz parte da Maratona de Arquitetura Traduzindo Paixões em Projetos, uma iniciativa da EBAC. Ao longo do evento, eu estarei em contato com vocês aqui pelo chat, então vou pedir para vocês colocarem um ok, um sim, alguma coisa aqui para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Vamos ver. Me contem também de onde vocês estão falando, cidade, estado. Caroline, já deu um ok. Aí, muito bem. Cidade e estado, se vocês já atuam na área de decoração de interiores, se estão querendo iniciar ou migrar, que assim a gente conhece um pouquinho aqui do nosso público. O pessoal está me ouvindo? Foz do Iguaçu, Florianópolis, São Paulo. Boa noite, Rosângela, Rio de Janeiro. Paula. Bacana, perfeito. Bom, a gente vai se comunicar aqui, tá? Durante a noite. E vocês podem mandar perguntas para a Beta Germano também, para nossa convidada. Quando vocês forem mandar uma pergunta para ela, clique naquele ponto de interrogação primeiro, antes de digitar, porque daí a pergunta fica destacada de um jeito que eu consigo trazer aqui para a tela, tá bom? Boa noite. Bom, ao longo do encontro de hoje, a gente vai ter também uma oferta exclusiva para quem está participando do evento aqui hoje, tá? Eu vou dar mais informações ao longo da noite, mas quem já ficou curioso já pode clicar aqui nesse botão vermelho que já vai saber qual é essa oferta. Bom, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos pelos alunos e alunas da EBAC são baseados em necessidades reais das empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Um grande diferencial da EBAC, além da alta qualidade dos professores e dos cursos, é a oferta de cursos com conteúdo aprofundado e módulos totalmente focados na prática. No curso de decoração de interiores, você irá ampliar seus conceitos sobre decoração autoral e ficará por dentro das principais tendências contemporâneas da arte, da curadoria e do design de mobiliário no Brasil e no mundo. O curso foi desenvolvido pela Mirelle Coelzer e conta com as aulas incríveis do Bruno Simões e da Beta Germano. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre o curso, num teaser sobre o curso. Vamos lá. O espaço acaba falando, colocando a sua expressão no mundo. E é muito legal quando você vai fazer isso para outra pessoa, porque você vai buscar essa expressão, composição, expressão e identidade. O curso é voltado, na verdade, para qualquer profissional da área criativa. Também pode ser uma pessoa leiga que não é da área, mas que tem interesse e que quer experimentar um pouco como que é fazer um projeto de decoração do início ao fim. Ao final do curso, a gente vai ter um projeto onde a gente vai trabalhar 2 clientes diferentes. Então, na verdade, o aluno sai com 2 projetos diferentes. A gente vai experimentar técnicas para você conhecer o cliente, para você acessar o cliente, que informações você precisa para você começar um projeto. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do lugar, entender a vocação do lugar, vamos falar de cores, de formas, de texturas, de iluminação. Eu entendo a casa como algo orgânico, ela vai se construindo. A gente tem que saber ouvir o outro e expressar o universo dessa pessoa. O que o mercado hoje está procurando é um profissional que encare a decoração de uma maneira diferente, pensando em elementos de permanência, pensando em repensar os excessos. O mundo mudou, a consciência do cliente mudou e a gente tem que acompanhar isso também. Eu sou a Mirelle Coelzer e esse é o curso de decoração de interiores da EBAC. Muito bem. Bom, então gostaria de chamar aqui para o palco comigo nossa convidada mais que especial, Beta Germano. Seja bem-vinda, Beta. Enquanto isso, podem colocando suas perguntas aqui no chat, que daqui a pouco eu vou trazer para cá para o bate-papo também. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bem, e com você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada.
Um bate-papo bem legal. Você viu, tem gente aqui do Brasil todo, né? Legal, bem Dos legal. estados. Mas Bom, pode Beto, ser. antes da gente... Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro. Boa noite. Bom, antes da gente começar nosso bate-papo, você poderia compartilhar com a gente um pouquinho da sua formação e da sua trajetória profissional, por favor? Claro, claro. Bom, eu sou jornalista, né? Diferente dos outros professores que são arquitetos, eu sempre escrevi sobre artes plásticas e decoração, né? Eu trabalhei bastante tempo cobrindo, na verdade, moda na Vogue, depois eu fui para a Casa Vogue, e lá eu passei a escrever sobre artes plásticas e também sobre decoração, né? Fiquei, na verdade, no total 11 anos, né? Entre Vogue e Casa Vogue. E lá na Casa Vogue, enfim, eu fiz vários projetos paralelos e um deles era o Casa Vogue Experience, que, na verdade, a proposta era transformar tudo que a gente fala na redação, né, do que a gente diz que é legal, que é bacana, que é sofisticado, numa casa real. Então, durante 5 anos, a gente, uma vez por ano, né, a gente montava uma casa. E aí, quando a gente fazia essa casa, eu, obviamente, cuidava da parte de artes plásticas, né? Escolhia as obras e a diretora de estilo escolhia a parte de design. Então, a ideia era colocar na prática tudo que a gente escrevia na revista, né? Legal. Você E viu, aí, né? bom, aí saindo da Casa Vogue, eu escrevi um livro sobre ateliês de artista, que aí, mais uma vez, né, era uma forma de analisar... Eita, desculpa, tá? Tem um barulho de um caminhão passando. A ideia era analisar um pouco o espaço onde os artistas criam, né, o trabalho deles e como que esse espaço reflete nas obras de arte. E hoje em dia eu continuo escrevendo para a Vogue, escrevo para uma plataforma chamada Arte que Acontece, basicamente sobre artes plásticas. Eu estou falando... quem falou aqui de um hotel Perfeito. boutique, né? O hotel boutique é no Rio de Janeiro. Ah, legal. Bacana, Viviane. bacana. Legal, perfeito. E, Beta, então, é comum a gente ver, né, obras de arte nas paredes de residências, de escritórios, e nem sempre essas obras refletem o gosto ou conhecimento do cliente. É comum que elas sejam, assim, totalmente escolhidas, mesmo por decoradores. Como é que funciona isso? Inclusive em hotéis também, né? Como a Viviane falou aqui, que eu escrevi sobre o hotel que ela trabalhou, eu também sempre cobri a parte de lifestyle, né? Então, assim, restaurante, hotel, todo tipo de espaço, você pode colocar obra de arte e deve, né? Assim, então, você está fazendo um projeto tanto de um escritório, quanto de uma casa, quanto de um restaurante, é interessante ter obra de arte. Existem 2 caminhos, na verdade, que acontecem. Às vezes, o próprio cliente, ou o chefe de cozinha, ou o CEO daquela empresa já gosta de arte, né? Então, eles já são colecionadores. Então, quando você vai fazer o projeto, eles já têm algumas obras que você precisa tentar adaptar ao projeto, né? E colocar essas obras no seu projeto. E existe um caso das pessoas que não ligam tanto, né? E aí eles meio que deixam o decorador mais livre para ajudar nessa escolha, né? Mas, de qualquer forma, a escolha sendo do próprio morador ou sendo do decorador, é importante que elas dialoguem, sim, com que aquela pessoa, né, que vai viver naquele espaço entende, gosta, né, se conecta, né, no mundo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem óbvio, né? Eu tenho um amigo que está fazendo um projeto do apartamento de um jovem do Rio de Janeiro, super legal, e que ele tem ele tem uma hípica, não, ele tem uma fazenda onde ele cria cavalos. Então, o que aconteceu? Esse meu amigo me ligou, o arquiteto, e falou: me ajuda a escolher obras que, de alguma forma, falem sobre cavalo, né? Então, assim, eu ajudei ele a procurar fotografias, pinturas, que, de alguma forma, traziam esse assunto, que é um assunto já de interesse do cliente dele, entendeu? Então, assim, o ideal é você tentar fazer uma conexão.
né? Porque, afinal de contas, a pessoa vai conviver com aquilo o dia inteiro, né? Se não significa nada para ela, não tem graça nenhuma. Aí nesse caso seria uma ligação pela temática, né? Pela temática, Para trazer essa personalidade. Legal. É interessante você entender, assim, o que o cliente gosta, sabe? Às vezes é um assunto, às vezes é um movimento, às vezes você traz uma textura que tem a ver com a história do cliente. Vai variar bastante, mas é importante você conversar bastante com o cliente e tentar entender qual é o melhor caminho. Sim, perfeito. Aqui agora aqui passou uma moto barulhenta também. E, Beta, quais são os primeiros passos para selecionar uma obra para um cliente? Então, eu acho que, assim, como eu falei, é importante primeiro você entender quem é o seu cliente, você já vai, né, esse processo você já faz para pensar no projeto, né, não só nas obras de arte, e tentar fazer conexões, né, assuntos que dialoguem com esse seu cliente. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, né? Em paralelo, é importante você ficar de olho no que está acontecendo no mercado, né? Então, assim, prestar atenção nos artistas que estão participando das exposições mais relevantes, ficar de olho, né, nas galerias, o que as galerias estão fazendo, quais artistas elas estão apostando e se movimentando para promover, né, publicações de livros. É bem importante você estar o tempo inteiro. O mercado de arte é um mercado bastante dinâmico, difícil de acompanhar, assim, mas é importante você ficar o tempo inteiro acompanhando, né, o que está acontecendo nesse mercado, porque aí quando entra, né, o seu cliente, você já entender mais ou menos que caminho que você vai poder tomar, sabe? Mas é muito importante essa conversa, essa conexão com o cliente, eu acho. Sim. E as obras de arte, em geral, assim, são caras? Porque tem uma questão com os valores também. Nem sempre o cliente tem esse valor para as obras. Como é que funciona essa questão financeira? Exato. Bom, o que está já, né, no mercado mais consagrado geralmente é caro, sim, né? Mas existem caminhos que você pode tomar. O que eu tento explicar no curso é que basicamente obra de arte pode ser qualquer coisa, assim, né? Muitos artistas ao longo da história da arte quebraram vários tabus, né, que existiam em torno da arte, e hoje em dia basicamente qualquer coisa pode ser considerada arte. O importante, mais uma vez, é esse diálogo com o cliente. Então, eu acho que, assim, numa parede você não precisa necessariamente colocar uma obra que está numa mega galeria, entendeu? Você pode ir atrás de artistas jovens que não necessariamente estão com preço caro, ou que às vezes nem estão representados por galeria, né? Então, geralmente os preços são mais acessíveis. Só que, mais uma vez, para você ter o olho, né, para você entender qual que é o artista jovem que vai funcionar, que pode até ter um futuro e o preço aumentar no mercado, você precisa estar de olho um pouco de tudo, entendeu? Então, às vezes, você vai estudar um artista que, sei lá, tipo Tarsila do Amaral, que você nunca vai ter esse dinheiro para comprar, nem o seu cliente. Mas é importante você entender quem são os cânones, né, quem são os grandes mestres, para você ter um parâmetro para analisar os jovens, né? E além dos jovens, existem outras formas, né? E outros, por exemplo, se você comprar um múltiplo geralmente é mais barato, né? Um artista faz uma série, a mesma obra, sei lá, são uma série de 50, aí geralmente é bem mais barato. Gravuras, né? Então, às vezes você tem uma obra de um artista super consagrado, mas é uma versão de uma obra mais barata daquele artista, mas no final, se a ideia é a mesma, tá valendo, entendeu? Não vai ter tanto valor no mercado, mas para o projeto vai funcionar. Então, existem alguns caminhos, assim, para você ir atrás de coisas menos caras. E se a questão não for de artista nenhum que está no mercado, às vezes você pode mandar imprimir fotografia, sei lá, o seu cliente gosta muito de viajar e gosta de fotografar.
você pode fazer uma parede linda com fotos que o seu próprio cliente tirou, entendeu? Se você coloca numa moldura bonita, se você faz uma composição bonita, super vale, entendeu? Outro dia teve uma senhora me mandou uma mensagem, me mandou umas imagens de uns desenhos que o filho dela fez quando ele tinha 7 anos. O filho dela hoje tem, sei lá, 25 anos e virou advogado, não tem nada a ver, ele nem quer ser artista, nem tá nesse caminho. E ela me perguntou quanto que valia aquela obra, né? Eu falei, olha, não sou eu que vou analisar, né? Geralmente é um galerista, mas muito provavelmente não vale absolutamente nada no mercado. Mas vale para você, né? Se ela guardou tantos anos, quase 20 anos ela guardou esse desenho, algum significado esse desenho tem para ela. Eu falei, coloca numa moldura e bota na parede, entendeu? Não precisa... não existem obras boas e obras ruins. Existem obras que conectam com o cliente ou não conectam com o cliente. Existem obras que estão inseridas no mercado e que não estão inseridas no mercado. Cada caso é um caso, assim, mas dá para fazer coisas interessantes. Sem tanto dinheiro. Perfeito. E você tem muitas obras na sua casa, Beta? Como é que é? Eu tenho uma mistura. Eu tenho algumas que são bem legais, é isso. Eu até mostro no curso o meu escritório, né? Que eu faço uma mistura de isso. Tem uma obra de uma artista que é consagrada, mas é um múltiplo, então foi barato. Aí tem uma fotografia, tem um quebra-cabeças, enfim, quebra-cabeça, mas é um quebra-cabeça que para mim tem um significado importante, que é de um artista que eu gosto muito, que eu comprei numa viagem, então eu fiz, coloquei na moldura. Então, eu tenho algumas coisas, mas eu tenho mais coisas que são sentimentais nas minhas paredes do que exatamente valiosas, entendeu? Perfeito. Eu acho que funciona igual. Sim. Beta, no seu currículo você tem também uma passagem pelo teatro, não é? Dança. Ah, dança. Você trabalhava com figurinos? É isso? Eu trabalhava com figurino, exato. Antes de... Eu fiz faculdade de jornalismo, mas antes de trabalhar efetivamente com jornalismo, eu trabalhei bastante com moda, né? Então, assim, eu fui estilista há um tempo, e depois eu fui pro figurino, trabalhei bastante com figurino, e como eu já dançava, enfim, como hobby, né, nunca profissionalmente, eu conheço muitos bailarinos, e aí eu acabei fazendo alguns figurinos para dança. Ah, perfeito, que legal. E, Beta, você tem uma pré-seleção de obras de arte, assim, na sua cabeça, que ficam aguardando um perfil de cliente aparecer para você poder indicar? Como é que é esse seu acervo dos preferidos? Na verdade, existem alguns artistas que realmente que eu gosto do trabalho como um todo, assim, não é nenhuma obra ou duas, assim, o conceito geral, a pesquisa do artista que eu gosto, né? E aí, quando existe, por exemplo, no caso do Casa Vogue Experience, né, que eu fazia, justamente o meu processo é o contrário, porque como não era um cliente real, né, então, assim, eu já dei a minha base de dados de artistas que eu gosto, e dentro do trabalho de cada um deles tem obras completamente diferentes, e aí, olhando para aqueles ambientes, eu já ia trazendo os trabalhos desses artistas, né? Então, assim, a minha seleção primeiro era por artista, e a partir do artista eu ia atrás das obras que funcionavam naquele projeto, mas aí isso é uma coisa mais minha, assim. Sim. Já tenho, assim, uma lista de queridinhos, assim, então até que vocês for olhar no Casa Vogue Experience de alguns anos, alguns artistas se repetem, são obras diferentes, mas é o mesmo artista, porque são artistas que eu acredito no trabalho, de modo geral, assim. E quem são? Você pode citar uns nomes pra gente? Tem muitos artistas, bom, tem alguns que são clássicos, assim, né, que são Cildo Meirelles, Leonora de Barros, né, alguns artistas que são super renomados e tal, e tem uma série de artistas jovens, assim, que eu acompanhei a carreira desde o início, que tem mais ou menos a minha idade, jovens, e assim, meio que quando eu me formei, eles se formaram, então, assim, eu fui crescendo junto com eles, então eu realmente acompanho a carreira deles desde muito novinhos, assim, né, e alguns sumiram, desistiram de ser artista, porque acontece, né, não é todo mundo que aguenta
Mas os que persistiram e que, enfim, estão aí no mercado, sei lá, tem alguns, assim, a Annelise Igreja é uma que eu acompanho desde o início, Sofia Borges, Eduardo Bellini, o Pablo Vivará, né, que é um grupo, na verdade, do Rio de Janeiro, que eles fazem bastante performance, Regina Parra, tem alguns nomes, eu inclusive cito alguns deles no curso, a Érica Verzutti, né, que é isso, hoje eles estão mais ou menos no meio de carreira, assim, e eu acompanho eles de muito novos, então, assim, eu tenho certeza, eu meio que fui acompanhando, né, o trabalho foi ficando cada vez mais consistente e mais interessante ao longo dos anos, eu fui acompanhando esse processo todo, né. Lógico que os clássicos, enfim, a gente já aprende, eu já aprendi na faculdade. Eu fiz uma pós-graduação em História da Arte, né? Eu sou formada em jornalismo, mas eu fiz uma pós-graduação em História da Arte. Então, alguns a gente, enfim, já sabe que é um tipo certeiro, né? E aí os jovens, alguns você vai apostando. É isso, eu também vi muitos que no início pareciam incríveis, depois eles sumiram do mercado. Então, assim, meio que não deram muito certo. Você vai com o tempo, né? Eu já escrevo sobre arte, já tem bastante tempo, você já vai vendo esses nomes, alguns evaporarem e outros ficarem cada vez mais consagrados e ganhando prêmios, assim. Sim. E você, mas a pessoa, por exemplo, eu poderia te contratar como curadora de obras de arte para minha casa. Você faz esse tipo de trabalho? Sim. Existe, assim, que assim, existe o decorador, existe uma profissão que é só para obra de arte, que é o Art Advisor, né? Então é a pessoa que está dentro, está inserida no mercado de arte, entende quais são os trâmites, os sistemas e tal, e já tem mais ou menos um olho treinado que ajuda a pessoa a montar uma coleção de arte, né? Isso é independente do projeto de decoração. Geralmente o Art Advisor, ele está pensando apenas na consistência e na coerência da coleção, né? Então, beleza, você vai ser uma colecionadora, dependendo do que a pessoa gosta, vamos montar uma coleção de arte minimalista, ou vamos montar uma coleção de arte dos anos 60, ou se a pessoa gosta de performance. Você meio que vai pensando num tema e vai, junto com a pessoa, montando essa coleção. Mas o decorador pode fazer esse trabalho também, né? É que o Art Advisor, essa profissão existe especificamente para arte, mas tem muitos decoradores que também escolhem. E aí, no caso do decorador, ele vai escolher pensando no espaço, né? Não pensando no conceito da coleção. No final, são profissões, são maneiras um pouco de pensar essa coleção diferentes, né? Sim. Porque daí tem essa combinação, provavelmente ele pensa nessa combinação com o todo. Ele vai pensando, né? Exato, ele tá pensando uma obra para aquele lugar específico e tal. O ideal é você tentar fazer meio que os dois, assim, né? Não ficar focado muito só no espaço, mesmo porque a obra de arte é uma coisa muito cara. Então, assim, se amanhã você muda de casa ou muda completamente de decoração, é importante que essa obra seja maior do que isso, entendeu? Eu até fico brincando, assim, porque às vezes os decoradores, vamos escolher a obra que combina com o sofá, né, que combina com a parede. Eu falo, não, tem que ser o contrário, você tem que escolher o sofá que combine com a obra de arte, porque a obra vai ser mais cara do que o sofá, é mais fácil você trocar o sofá do que a obra, entendeu? Então, assim, o ideal é realmente ter certeza dessas obras que você vai comprar, assim. Sim, vou trazer uma pergunta aqui do nosso chat. A Mônica pergunta: posso misturar na minha sala pequena caricatura, casal nós e uma tela? E uma tela de uma pintora local, ou fica muito aleatório e pesa no ambiente? Não, eu acho que não. Eu acho bem legal, na verdade, fazer essas misturas assim. Tem que ver, enfim, como que são essas imagens, como que é esse ambiente, para ver se pesa ou não. Mas se funcionar, né, se tiver alguma conexão, alguma harmonia ali, eu acho super legal, assim. Um dos decoradores que eu mais admiro, na verdade, ele é decorador, ele é antiquário, ele é curador, ele é meio um pouco de tudo. É um belga chamado Axel Vervoort.
e o grande pulo do gato dele, que eu acho mais interessante, é justamente que ele consegue misturar muito bem, né? Obras de diferentes lugares, de diferentes períodos. Então, eu acho que é bem interessante. Se ficar legal, vale super. Legal. Bom, gente, para vocês que chegaram aqui com o webinar já começado, estamos hoje batendo um papo aqui com a Beta Germano, que atualmente é diretora de conteúdo da plataforma Arte que Acontece, é colunista da revista Vogue e colaboradora da revista GQ Brasil. Se você quer aprender a decorar e compor espaços bonitos e elegantes, desenvolver projetos autorais de decoração de interiores, explorar as possibilidades de iluminação, cor, design de móveis e organização espacial em ambientes internos, você precisa conhecer o nosso curso de decoração de interiores. Então, vou liberar a Beta aqui para ela tomar uma água, enquanto eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre o curso. Se quiser, pode ficar por aí, tá, Beta? Tá. Só falar para eles um pouquinho mais aqui. Bom, nas aulas online, você vai desenvolver um conceito personalizado de ambiente interior que agrade tanto pela beleza quanto pela funcionalidade. Você vai também conhecer novas possibilidades de organização espacial e desenvolver estratégias de iluminação para criar efeitos cênicos. Você vai adquirir noções básicas sobre cores e o círculo cromático e vai saber utilizar o sistema de definição de cores como RAW, NCS e Pantone. Além disso, vai dominar as principais ferramentas usadas na decoração de interiores, como SketchUp, V-Ray e Photoshop. Vai também conhecer as principais referências nacionais e internacionais da arte, do design e da curadoria, e vai construir mecanismos para uma comunicação eficiente e fluida para cativar seu cliente e apresentar as ideias de acordo com o que ele deseja. Então, não fiquem passando vontade, chegou a hora de falar dessa oferta exclusiva para quem está participando deste evento aqui. Oferecemos um super desconto de 50% no valor total do curso para você se especializar em decoração de interiores. Clique agora nesse botão vermelhinho aqui, escrito clique aqui, e aí você vai poder aproveitar esse desconto. Pode ficar tranquilo que ao clicar ali você não vai se inscrever automaticamente no curso, tá? Você vai poder tirar dúvidas sobre o curso, sobre os outros cursos da EBACS e até algumas sugestões do melhor caminho para desenvolver sua carreira antes de tomar uma decisão, tá bom? Bom, Beta, vamos continuar nosso bate-papo. Voltamos. Gente, e podem mandando perguntas aqui para a Beta, tá? Que a gente vai mesclando aqui com as perguntinhas do nosso do nosso roteiro. Cliquem naquele pontinho de interrogação antes de escrever, porque a pergunta fica destacada aqui para mim, tá bom? A Mariane falou aqui, ó, comecei o curso já começou ontem e já estou amando. Legal, sensacional. Bom, Beta, como um profissional de design ou de decoração de interiores pode sofisticar seu olhar para combinar os elementos de decoração? O que você sugere? Bom, tem que ir muita exposição, né? Eu sempre falo para os meus alunos que não adianta você estudar, ler e ver, precisa ver as obras, você vai ver muita coisa ruim, muita coisa boa, mas só assim você vai aos poucos aprendendo e conseguindo distinguir, né, o que é bacana, o que não é. Não tem muito atalho, assim, tem que ver. Eu, quando comecei a escrever sobre artes plásticas, eu continuo fazendo isso, lógico que não na pandemia, né, mas hoje em dia um pouco menos, mas eu vi, assim, tipo, 10 exposições no final de semana, assim, 15. Não precisa ser louca como eu, mas é importante estar sempre vendo, porque chega uma hora que você vai vendo algumas coisas, os temas se repetindo, né, as questões, você vai tendo parâmetro para comparar, né, então, assim, eu sempre, tanto é que no curso, eu dou aula no curso físico, né, também, né, BAC, basicamente, a minha forma de avaliação dos alunos todo final de semana eles precisam ver uma exposição e me contar um pouquinho o que eles acharam daquela exposição. Porque é o único jeito de treinar o olhar mesmo. E, às vezes, você vê, por exemplo, comigo, mesmo com, enfim, toda a experiência, né, que eu tenho, às vezes, eu recebo um release, recebo imagens de uma exposição e falo, nossa, essa exposição vai ser incrível. Quando eu chego lá, não é tão legal.
Então, e às vezes eu também não estou dando nada, aí eu falo, tá bom, vou lá ver essa exposição, não vai ser. Aí quando eu chego lá, me impressiona, né? Então, assim, ver ao vivo faz muita diferença, mesmo, assim, né? Infelizmente, agora a gente não está podendo fazer isso, mas se tudo der certo, já já a gente vai poder voltar aí nos museus e nas galerias. E, assim, tem que transformar isso num programa, assim, num programa de família, num programa com o namorado, enfim. Porque é trabalho, mas aí você tem que tentar fazer virar um pouco de lazer, porque... E é gostoso, né? Não, é gostoso. Sim. Mas tem que estar na rotina, assim. É o único jeito mesmo. E, claro, se você puder fazer cursos, ler, acompanhar, né, as publicações e tal, mas fora isso, assim, realmente... Se você tiver que escolher entre ler uma revista e ir numa exposição, vai na exposição. Essa experiência é real. Até porque vocês vão entender melhor, né, toda a questão de espaço, a parte de textura, a parte tátil, né, daquela obra, né, para você entender se vai funcionar ou não um projeto. Legal. Bom, e podemos dizer que o projeto é elegante ou refinado, mas ele não necessariamente agradar a todo mundo, né? Mas ainda assim, tem algumas características universais que façam o projeto ser classificado uma obra ou um projeto, enfim, um ambiente ser classificado como elegante ou refinado? Então, gosto, cada um tem o seu, né? Fica difícil dizer o que é elegante, o que é refinado, mas no Brasil existe uma certa tendência, né? Uma herança que a gente diz que a gente tem da abstração geométrica, né? O movimento concreto no Brasil foi um movimento muito forte, né? Você teve o modernismo, que tinha toda uma busca dos elementos nacionais, e depois você vem a partir dos anos 40 até mais ou menos os anos 60, 70, um movimento muito forte do modernismo, né? A segunda onda do modernismo, que são os concretos e os neoconcretos. E existe uma certa tendência do brasileiro a achar mais bonito, mais chique, mais elegante, mais sofisticado, tudo que remete a essa fase, né, da história da arte. Eu, particularmente, não acho, né? Eu acho que tem coisas muito interessantes fora desse quadrado, mas, no geral, essa é uma escolha, como é que eu vou dizer, mais segura, né? Então, se você assim, não quer errar, para abstração geométrica, as cores um pouco mais, enfim, neutras, aí assim, não tem muito erro. Mas o legal é usar, misturar, enfim. Tentar ter um pouco mais de personalidade, né? Sim. E vamos mostrar aqui aquelas imagens que você separou? Vamos. Deixa eu fechar aqui só um minutinho. Gente, podem ir mandando perguntas, tá? Pra gente. Vou abrir outro arquivo aqui. E esse webinar vai ficar gravado, tá? No canal da EBAC Online, no YouTube. Eu já vou colocar o link aqui, logo que a Beta começar a falar aqui das imagens. Então, depois vocês podem conferir lá também, indicar para colegas. Prontinho, Beta. Bom, aqui tem alguns exemplos, né, de alguns ambientes que a obra de arte ganha destaque, né, na verdade, meio que amarra, né, os ambientes. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês de como a obra pode dialogar com o resto ou simplesmente se destacar e dar um molho aí para o espaço, né? Então, aqui, nesse primeiro, esse é um projeto do Pierre Ivanovitch, né, que é um decorador francês, e você pode ver que, assim, os móveis são mais neutros, né, tudo num tom mais baixo, e aí eles botam uma obra de arte que é de uma dupla, né, de Londres, chamada Gilbert and George, que tem essas cores mais ácidas, né, uma coisa figurativa, mais fun, mais pop, e realmente eles dão, né, o tom para esse espaço. Imagina esse espaço sem essa obra, né, ia ser uma coisa bem morta, bonito, né, não seria um espaço feio, de jeito nenhum, mas meio assim que dá um pouco de sono, né, então se você a obra de arte aqui realmente dá uma movimentada, né, na história.
esses dois ambientes aqui, o que é interessante, assim, a figura humana, né, funciona super bem no ambiente. Só que aqui, assim, a gente tem dois exemplos um pouco diferentes, né? Do lado direito, você tem uma coisa desconstruída, que é interessante, que dá um ruído para o movimento, né? Você tem um ambiente todo mais calmo, né? De linhas retas, assim, quase assim, uma lagoa sem vento, assim, uma coisa morna. E aí você coloca essa obra de arte que tem essas linhas, né? Tem essa figura abstrata já meio distorcida, e essa movimentação, né, além da cor, né, que pontua, esse verde destaca, você tem uma movimentação aí que dá um ar mais interessante, assim, para esse ambiente. E do lado esquerdo, você também tem uma figura humana, só que um pouco mais, não chega a ser clássico, né, deve ser uma coisa mais para a época da pop art, que, de novo, o verde, ele ressalta, né, é interessante que essa parede cinza, eu gosto muito de cor, vocês estão vendo aqui na minha casa, é rosa, a parede rosa com essa obra preto e branco, né, eu gosto muito de colocar cor na parede, porque elas geralmente ajudam a ressaltar, né, dependendo do trabalho. Então, assim, essa obra, esse verde, acende um pouco o ambiente, né, está todo o ambiente mais escuro, mais pesado, e a obra de arte. Então, assim, a obra de arte, no final das contas, é sempre uma coisa que, assim, pontua, sabe? Meio que arremata mesmo o ambiente, assim. Aqui do lado esquerdo, a gente tem uma outra... Isso tudo são projetos internacionais. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um daqui do Brasil. Aqui eu acho interessante que você tem essa cadeira laranja, esse tom laranja mais escuro, assim, que dialoga com os tons que tem aqui nesse quadro em forma de crucifixo, né? Então, assim, como no projeto anterior, a obra de arte, ela simplesmente se destaca, né? Não tem um diálogo direto com os móveis. Aqui ele fez esse diálogo. O decorador, enfim, ele provavelmente tinha essas obras, o colecionador, né, o dono da casa, ele poderia ter colocado esse trabalho em outro ambiente, mas certamente ele colocou aqui para fazer esse diálogo com as cadeiras, entendeu? E aí aqui no fundo você tem uma obra mais neutra, né, com esse fundo negro, que funciona meio que em qualquer lugar. E aí aqui do lado direito também, como aquele primeiro exemplo, um ambiente super neutro, e essas obras dão uma acendida no espaço, né? E aí, assim, inclusive elas até dialogam entre si. Ao invés do trabalho de dialogar com os móveis, você vê que tem esse amarelo do fundo daqui do lado direito, que combina com o amarelo do sapato, o vermelho, o azul. Então, tem esse diálogo entre as obras, né? Sim. Esse aqui mais um projeto que eu acho super bonito, uma coisa que é interessante pensar, assim, obra de arte não é para ficar só na sala de estar, né? É legal você colocar alguma coisa na cozinha, no banheiro, no corredor. Cada cantinho, assim, pode ter uma surpresa, né? E aí aqui esse trabalho é legal que, mais uma vez, ele tá dialogando com os móveis, né? Você tem um assento azul clarinho, que é do mesmo tom desse quadro. E também tem essa questão dessa linha que tem no quadro, né, que são esses risquinhos, que você vê eles repetidos, essa coisa bem manual, assim, que você vê os riscos, que tá nessa porcelana aqui, que tá bem aqui no cantinho, né? Tudo isso, todas essas pequenas conexões e diálogos são importantes, assim, para o projeto. Quando você recebe, por exemplo, na Casa Vogue eu recebi um projeto, todos esses detalhes, assim, a gente vai reparando e aí mostra que o projeto foi bem pensado, né? Aqui, nesse fundo aqui, tem essa parede que também tem uma composição. Então, se você não tem uma obra grande, né, que vai fazer uma entrada, né, espetacular naquele ambiente, você tem várias obrinhas pequenininhas, é legal você montar paredes, né, e aí cada um tem um jeito de fazer essas montagens de parede. Você pode começar uma montagem, enfim, pelo meio da parede, do espaço que você tem, e aí dali você vai indo, né, para os lados.
Você pode fazer uma montagem super simétrica, né? Então você alinha os quadros ou por cima, ou por baixo, ou pelo meio, enfim, tem uma linha de raciocínio que você define e depois você segue. Eu gosto de coisas mais assimétricas, como esse espaço que está aqui. Então você tem uns vazios, né? Você vai trabalhando com os pesos, os desequilíbrios. Então essa parede aqui do lado direito, por exemplo, tem um certo diálogo esses trabalhos pela cor, né? Você vê o mesmo tom de azul claro está num trabalho, está no outro. O tipo de linha, né? As pinceladas, né? As linhas mais horizontais. Você tem esse amarelo pequenininho aqui que se repete nesse quadro maior. Então, assim, tudo é importante para você trabalhar nesses diálogos, entendeu? Cor, a pincelada, a forma, o ruído, tudo assim no trabalho, na hora de você fazer essas composições, é importante, né? E aí você cria uma linha de raciocínio sua e vai até o final, né? Então aqui é um outro projeto, num apartamento em Paris, né? Que você vê que tem uma mistura também de uma coisa mais clássica com uma coisa mais contemporânea, que é legal também. Não é fácil fazer essas misturas, mas quando dá certo, dá certo. Fica lindo. Esse aqui já é um apartamento aqui em São Paulo, uma casa, né? Então, assim, tem uma mistura de artistas brasileiros com alguns internacionais. Aqui, no caso, é interessante porque eles pegaram um Palatinic, que é um artista super importante, né, desse momento da abstração, da op art, que é uma coisa mais racional, mais matemática, né? E em oposição, eles colocaram essas esculturas que são mais orgânicas, né? Então, tem uma escultura do Tunga aqui, tem essa daqui que é de algum artista popular, eu não sei exatamente quem, mas, enfim, é legal esse contraponto também, que eu gosto muito de usar, assim, entre uma coisa mais racional, né, e uma coisa mais racional, mais rígida, né, e uma coisa mais orgânica. É legal também, sempre balançar. Tem gente que prefere só orgânico, só racional, mas eu sempre acho que a mistura fica mais interessante, né? Aqui mais uma casa que está cheia de obra de arte. Não sei nem por onde começar. É uma mais importante que a outra, uma mais linda do que a outra. Enfim, tem da Maria Martins aqui do lado, que é uma escultora brasileira maravilhosa. Tem o... eu adorei isso aí também. Camargo, bem bonito. Aí nessa mesma casa, Legal. você tem esses dois ambientes aqui. Do lado direito, você tem esse ambiente que é todo mais que tem essa arte sacra, e aí atrás dessa arte sacra tem um trabalho do Rubem Valentim, que é um artista de Salvador, super importante, que usava os elementos do candomblé e da Umbanda, né, no trabalho dele. Então ele trabalha com abstração geométrica, mas tem esse ar religioso. Então eu achei que ficou bem interessante nesse apartamento colocar duas obras de arte que falam de religiões diferentes, mas você colocar isso tudo meio junto, assim. E aí, do lado esquerdo, tem esse outro ambiente maravilhoso, que tem um trabalho do Miguel Rio Branco, que é um fotógrafo bem importante também. Gente, eu vou ficar falando aqui 3 horas, se vocês não me mandarem parar, tá? Você vai me avisar. Não, é muito gostoso ver, pode falar. Depois o pessoal vai formulando as perguntas. A gente tem uma cozinha desse mesmo apartamento, como eu falei para vocês, né? Cada cantinho você pode colocar alguma coisa, pode ser uma surpresa, assim. Eu adoro obra em lugares, assim, mais inusitados, né? Porque, assim, o normal, enfim, o padrão, beleza, parede, 1,50 m de altura, que é mais ou menos a altura dos olhos, né? De brasileiro, que é menor, né? Mas, enfim, é mais ou menos esse o padrão. Mas aí, se você coloca uma obra de arte igual aqui, em cima de uma porta, né? Que é um lugar mais de frente, você precisa, né, levantar um pouco a cabeça para ver, num cantinho, num pilar, eu acho super legal, assim, fica bem inusitado, assim, esses lugares diferentes. Esse aqui é um apartamento do Marcelo Rosenbaum, que saiu na Casa Vogue. A gente
enfim, quando a gente foi fotografar, enfim, os móveis são lindos, essas plantas, né? Tudo meio lindo, meio pronto, mas você vê que essa obra de arte aqui no final realmente fechou a coisa, né? Fez essa sala ficar mais forte, mais potente. Se não fossem essas fotos aí no fundo, seria um espaço lindo, claro, mas sabe, dá uma chavezinha a mais, sabe? A obra de arte dá isso aqui são os quartos da filha dele, é isso, entendeu? Qualquer coisinha, qualquer símbolo, lembrança de uma viagem. Aqui no caso do Marcelo, ele colocou esses elementos indígenas, né? Enfim, tem tudo a ver com a história de vida dele e tal. Tudo pode ir para a parede, assim, tudo pode ser tratado como obra, né? Esse aqui é o meu escritório que eu falei que tem. É isso, então tem esse quebra-cabeça que é de um artista que eu gosto bastante, tem essa é uma foto de uma artista bastante importante, mas é um múltiplo, né? Como eu falei para vocês, acabam ficando um preço mais legal. Isso aqui é um trabalho de um artista que é muito amigo meu. Aí do lado esquerdo tem um pôster, mandei fazer uma moldura de um pôster que é de um artista alemão que eu gosto muito, então, enfim, para mim tem um certo significado. Aí tem esse poema aqui do lado direito, que é de um amigo meu, que é poeta, ele escreveu à mão para mim, enfim. É isso, não tem nada caro aqui, mas eu fui fazendo, fiz a composição, e aí, mais uma vez, como eu falei para vocês, eu gosto dessas coisas mais assimétricas, então tem uns espaços vazios, assim, eu não quis alinhar nenhuma obra, nem pelo meio, nem por cima, nem por baixo, eu fiz de propósito esse ruído, porque eu particularmente gosto, assim, acho mais interessante. Aqui tem então, aí eu coloquei alguns espaços do Casa Vogue Experience, de algumas edições do Casa Vogue Experience, né? Esse aqui foi a edição de 2018, que a gente fez uma casa toda voltada. A gente fez 2 edições, mais ou menos, nesse tema, né? Que é bem voltado para o Brasil, uma coisa mais terra, né? Bem brasilidade e tal. Então, a gente misturou muitos móveis mais para os modernos, né? Que tem muita madeira e tal, e alguns artistas. Esse banco aqui maravilhoso, né? Alguns trabalhos de arte popular, assim, que a gente pega na Galeria Estação, que é uma galeria ótima daqui de São Paulo, mas tem várias no Brasil inteiro. Em Maceió tem uma galeria da Maria Amélia, que é bem legal, enfim, tem várias. No curso eu fiz uma listinha de galerias de arte no Brasil inteiro, e aí eu entrego para os alunos, que é uma base legal para pesquisa, entendeu? Que vocês já saem com isso meio que de frente. E aí, aqui no fundo, tem uma obra do Dalton Paula, que é um artista maravilhoso de Goiás, né? Na verdade, ele nasceu em Brasília, mora em Goiânia. Tem um trabalho, uma pesquisa super interessante, ligada ao candomblé, mas de processos de cura, assim. Então, ele traz alguns elementos importantes, assim. Uma pesquisa focada na ancestralidade brasileira. Aí, aqui, esse ambiente é da mesma casa, né? Do Casa Vogue Experience. A gente mandou fazer esse piso com o Estúdio Passalacqua, né, que é uma dupla super bacana daqui de São Paulo, que eles fazem umas pinturas, uns padrões bem interessantes. E aí, assim, a gente tinha esse piso mais geométrico, então a gente quis trazer alguma coisa mais orgânica, né, para o ambiente. Então, a Adriana Fratini, que é a diretora de estilo da Casa Vogue, pegou essas cadeiras, né? Você vê que essa cadeira de madeira, né, meio tortinha, assim, mais orgânica mesmo. E aí é um contraponto com esse piso geométrico, e eu peguei essas obras de arte que é o mesmo tom da madeira, mas também tem essa coisa mais orgânica, mas ao mesmo tempo tem uma linha de raciocínio mais geométrica, né? Você tem esse quadrado, então achei que ficou bem legal esse diálogo, fora os tons, né? Que você vê que são mais ou menos os mesmos. Aí aqui do lado esquerdo tem um outro espaço do Casa Vogue Experience, que eu coloquei uns desenhos do Flávio de Carvalho, que é um artista super importante brasileiro, que fez móveis também, arquiteto, né? Tem alguns projetos em São Paulo dele, tem uma poltrona maravilhosa, e ele fazia uns desenhos em nanquim muito bonitos. Então, assim, o Flávio de Carvalho é um artista que, assim, eu admiro ele por completo, assim, eu amo toda a história dele, né? Ele foi um dos primeiros artistas a fazer performance no Brasil. Então, assim,
em vários momentos, se eu acho, assim, ele tá lá na minha gavetinha, Flávio de Carvalho, todo o leque, né, das coisas. Então, assim, quando eu tenho oportunidade, eu vou colocando, assim. Então, aqui nesse ambiente, eu achei que ia ficar bonito esses desenhos. Eu imagino, deve ser igual quando a gente vê, né, um filme muito bom, a gente quer que todo mundo veja, né? Esse tipo Exato, é bem isso, de coisa. E aí tem uns... É porque, assim, tem artistas que você vai ter, tipo, um trabalho que você vai gostar, né? 2. Sim. Mas tem artistas que você realmente gosta da coisa toda, completa, entendeu? Então você consegue ir encaixando. Aí aqui, por exemplo, isso era o banheiro do Casaluga Experience. Esse trabalho da Sandra Gamarra, que é uma artista peruana, que eu gosto bastante, também é isso. Ela é uma pintora que, enfim, traz várias questões interessantes para o trabalho dela, que ela estava fazendo uma série que ela questionava a própria paisagem como gênero da pintura. A Sandra Gamarra é uma artista que está em vários também projetos do Casa Vogue Experience, que eu também sempre ia enfiando elas de algum jeito. E aqui o Leon Ferrari, que também é um artista brasileiro bem importante, assim. Na verdade, mentira, ele não é brasileiro, ele é argentino, mas ele é naturalizado aqui no Brasil. E aí aqui, outros ambientes da mesma casa. Essa é uma pintura da Tatiana Blas, que é uma artista da minha idade, também dessas que eu vi desde o início, né? E o trabalho só melhora, né? Impressionante, tem uns artistas que realmente... e ela tem essas pinturas que ficam assim entre a abstração e a figura, né? Que são bem bonitas, assim. Ela tem um diálogo bem legal com o cinema, então, bem interessante. E aqui do lado esquerdo tem esse outro ambiente lindo. Aqui no fundo tem um trabalho do Noto Vital, que é um artista suíço, mas ele é representado pela Nara Rosler aqui de São Paulo. E aí, nessa casa, isso tudo é da casa de 2018, né? Logo na entrada da casa tinha uma galeria toda em branco, e aí, a minha chefe, na época, né, a diretora da Casa Vogue, falou, tá aí, essa é sua galeria, se vira. Então, assim, aí o que eu fiz? 2008 era realmente um período super difícil, conturbado, né, no Brasil, porque era um ano de eleição e tal, então eu resolvi pegar uma série de obras, todas da América Latina inteira, que eram obras bastante políticas, né, da época da ditadura, e obras contemporâneas de artistas jovens, mas que, enfim, tinham esse cunho político. Mas para não ficar uma coisa assim pesada demais, eu fui fazendo uma distribuição desses trabalhos com trabalhos um pouco mais formais mesmo, né? Então, é isso. Aí, assim, eu fui pela cor muito, né? Então, assim, beleza, qual que era o meu norte? O meu norte eram artistas da América Latina que fazem trabalho de cunho político. Mas aí, como que eu ia, a partir disso aí, como que eu ia selecionar o que ia ficar naquele ambiente? Então, eu fui muito pela cor. Então, tudo que tinha cor, eu tirei. Eu deixei só os trabalhos sem cor, né? Preto e branco, enfim, e sem cor. E a partir daí, eu fui fazendo as composições também, né? Então, eu ia misturando aqui umas fotografias pequenininhas, vocês estão vendo aqui, de uma Índia, com uma abstração geométrica do lado, que dá uma certa leveza, né? Porque se fosse tudo obra pesada, assim, fica agradável. Então, eu fui meio que misturando. Então, esse trabalho super importante, essa tela toda negra aqui, que é do Antônio Dias, que é um artista bastante importante. E aí eu fui misturando. Aí aqui embaixo tem o Ivan Grillo, e também misturando gerações, né? Artistas que fizeram trabalhos importantes a partir dos anos 60, que é a época da ditadura, né, até artistas jovens, assim. Então, fui misturando bem, assim, coisas clássicas com contemporâneo, figurativo, com abstração, né, e sempre mantendo a paleta de cor, né, assim, para poder dar uma certa unidade. Essa aqui é uma outra casa que eu montei, acho que em 2016, talvez, do Casa Vogue Experience. A gente tinha essa parede toda berinjela, que era bastante bonita, e aí eu fui escolhendo trabalhos mais para os tons de azul e verde. Barulho, Mas, assim, mais uma vez, eu já tinha uma seleção de artistas que eu gostava. Então, a partir daqueles artistas que, enfim, eu
tinha um trabalho que eu acreditava, eu fui pincelando alguns trabalhos. Então, você tem aqui esse quadradinho azul aqui, é da Sandra Gamarra, que é aquela artista que eu falei. Aqui tem o Flávio de Carvalho, a Sônia Gomes, o Márcio Galan, que é um artista incrível, também mais ou menos da minha idade. E aí eu fui fazendo também essas composições, e mais uma vez, né? Aí eu fui colocando figuras junto com algumas abstrações, para dar aquele equilíbrio, né? Esse mix é sempre interessante. Aqui mais umas imagens da casa. Essa é uma outra casa, do Casa Vogue, foi em 2017 essa, eu acho. Aí você tinha essa parede super geométrica, com essa pintura, que também foi feita pelo Passalaco, e eu coloquei essa obra do Carlito Carvalhosa, que é uma obra com espelho, e tem esses... Eu acho que fica interessante essa sobreposição também, né? Eu acho muito bonito. Quando você tem uma parede com textura, ou com papel de parede, ou com um desenho geométrico, você coloca uma obra em cima, fica essa sobreposição, assim. Para quem sabe fazer, é maravilhoso, né? E aí aqui é uma outra... Isso era um corredor que tinha nessa casa também, que me mandaram simplesmente preencher. Aí eu coloquei várias obras que estavam bem relacionadas a essa questão mais da terra, assim, do Brasil, sabe? Então, assim, você tem o Krasberg, né, que tem essas pinturas dessas raízes das árvores. Você tem essas esculturas da Solange Pessoa, que também é bem incrível, assim, e aí eu fui misturando esses trabalhos nessa parede, que também tem esse tom de verde que ajuda bastante, que é bem bonito. Então é isso, assim, alguns exemplos, assim, para vocês entenderem. Então, eu acho que, assim, para resumir, eu acho que é isso, assim, primeiro, é importante vocês pesquisarem artistas e trabalhos que os clientes gostam, né, que tem a ver com a personalidade deles, que aí, no caso do Casa Vogue Experience, era da minha própria personalidade, que eram uns artistas que eu gosto. E a partir daí, você faz uma seleção estética do que funciona naquele projeto ou não, né? Porque às vezes tem uma obra maravilhosa que às vezes não vai funcionar naquele ambiente, talvez em outro, enfim, você vai administrando a partir do que você tem, assim. Nossa, muito obrigada por ter trazido as imagens, porque é muito gostoso ver, né? É gostoso conversar, tudo, mas ver é muito gostoso. A hora que você estava falando, o pessoal, não pare, tá ótimo, tô amando. Bom, deixa eu trazer uma pergunta aqui da Débora. Estou fazendo o curso de profissão em designer de interiores. Tenho uma prima que se mudou para a Irlanda e me pediu para fazer um projeto para ela da nova casa. A questão é que a casa é toda de madeira, tipo cabana, e a cor de madeira prevalece muito no ambiente. O que você me recomenda de artes para dar um contraste nessa casa? Então, aí eu acho que é interessante você pegar coisas com cor, né? Porque vai destacar, né, nesse fundo de madeira. Então, tentar procurar pinturas, estilo geralmente não vai ter tanta... pinturas e desenhos mais coloridos, assim, mas aí tem que entender como que são os móveis, né? Mas eu iria atrás de cor para ressaltar, porque se você colocar uma coisa mais branca, preta e branca, talvez vai ficar meio morto ali. Se você colocar uma coisa colorida, como naquele primeiro exemplo que eu mostrei do ambiente, talvez dê uma modernizada até, sabe? No espaço, para não ficar muito cabana, assim. Mas depende muito, tem que ver como são os móveis, né? Legal. Bom, aqui tem mais uma. Júlia. Boa noite. Estou trabalhando em um projeto e não sei bem como criar um espaço de conexão entre os ambientes. Que tipos de obras são mais adequadas para a conexão de ambientes? Acho que seria legal você procurar esculturas, né? Talvez ajude, assim, nessa coisa da conexão, mais do que telas, assim. Como é que é? Tô pensando aqui, porque se não são ambientes... Será que são ambientes que já são separados, ou ela quer separar um ambiente maior que ela quer transformar em dois ambientes diferentes? Essa que eu não estou entendendo muito bem.
Ó, Júlia, Mas se se for um puder espaço escrever. só, se for um espaço só, você quiser meio que separar, você pode usar móveis para isso, né? Você coloca um banco, né? E esculturas, eu acho, porque aí você realmente separa fisicamente, assim, esses ambientes. Juntar os ambientes, ela falou. Ah, ela quer juntar ambientes. Então, Que será que seria para que tenha uma unidade de um ambiente para o outro? É isso? eu acho que eu tô entendendo que é isso, né? Isso, é. Ela disse que é isso. Para ter então, aí assim, na verdade é tudo, não são só as obras, né? Todas as cores, cor é muito importante, né? Eu acho que se ela coloca cores complementares e que dialogam, por exemplo, você tem dois ambientes que você quer de alguma forma que eles conversem. Então você coloca um sofá azul marinho num ambiente, no outro ambiente você vai ter uma parede azul marinho. Você coloca uma obra que tem um tom de verde no ambiente, no outro ambiente você vai colocar um tapete que tem um tom de verde. Então, assim, você vai criando esses diálogos. Aí eu acho que é um jeito de você, de alguma forma, unir esses espaços, entendeu? Esses Legal. diálogos, não só de cor, mas de forma. Tem que criar narrativas. E aí fazer com que elas se cruzem para que os ambientes, de alguma forma, tenham essa unicidade. Assim. Ó, a Débora, que tinha falado da Casa da Madeira, escreveu obrigada. Pois é, os móveis são todos neutros, pretos e brancos. Não, então vou colocar cor nessa parede, porque senão eu vou dormir. Ninguém vai. Coloca cor. Se os móveis são mais neutros e a casa já é toda de madeira, eu iria. Nem que seja assim, vamos supor, sua prima, a cor preferida dela é roxo, tá bom. Então, procura várias coisas em tons de roxo diferentes, não sei. Mas botar uma cor. Porque se ela já mora numa cabana e tem móveis pretos e brancos, talvez ela não seja uma pessoa assim muito colorida. Talvez ela não goste tanto de cor. Mas aí, então escolhe uma cor, pelo menos, e tenta pontuar. É o roxo mesmo, tenta pontuar, sabe? Coloca uma almofada, coloca uma obra de arte para dar uma levantada aí nesse ambiente. Perfeito. Beta, e como que funciona a casa alugada? Os móveis já estavam lá. Pois é, tem isso também, né? Essa coisa das escolhas, né? Mas dá para fazer, mesmo tendo. Aí você coloca uma coxa, é isso, uns objetos, aí, entendeu? É onde que ela mora, na Irlanda. Aí esses lugares sempre tem lojas incríveis, assim, de objetos de casa. Então, compra copos coloridos, copos roxos, um vaso, para dar uma alegria, assim. Dá para mesmo o ambiente sendo um ambiente alugado, né, e já tendo lá uns móveis pré-definidos, dá sempre para colocar a cara do cliente, assim. Vamos ver aqui. O Vitor pergunta: ambientes corporativos brancos com cores retira a seriedade ou profissionalismo da empresa ou profissional? Eu acho que não. Assim, depende da cor e depende de quanto que você coloca de cor, né? Mas se você coloca, só dá uma, você pontua o espaço com uma cor ou duas, não acho que tira seriedade de jeito nenhum. É legal, é bom, né? Senão fica parecendo um hospital. Verdade. Vocês já viram que eu gosto de cor, né? A nossa convidada de amanhã vai falar bastante sobre cor aqui também, Adriana. Vamos ver aqui. A pergunta da Mônica. Parede vazada, amarela, gema, separa sala e cozinha. Posso usar almofada e decoração em tons amarelo? E o que posso usar na cozinha? Uma tela, talvez? O que me sugere? Acho bem legal você fazer isso, usar a almofada no mesmo tom, porque você vai criar esse diálogo entre os ambientes. Eu não colocaria tela em cozinha, porque a cozinha tem óleo, né? Por mais que você tenha um exaustor, estraga. Então, assim, é melhor colocar alguma coisa com vidro, assim, ou uma foto, que aí você vai ter um vidro que vai proteger, ou um pôster. Na minha cozinha eu coloquei um pôster. Alguma coisa que seja menos valiosa, assim, porque corre o risco de estragar por causa de gordura. Mas aí, de repente, uma foto.
ou compre uma foto que você acha legal, ou manda imprimir uma foto que você tirou, e aí pode ser uma cor complementar, né, a esse amarelo, que dialogue com esse amarelo, né, pode ser porque assim, existem as cores, vocês vão entender melhor no evento de amanhã, né, mas tem as cores quentes, as cores frias, as cores primárias, secundárias, as cores complementares, tem todo um esquema, né, de você entender como funcionam as cores entre si, que aí, a partir daí, você toma uma decisão, né? Então, por exemplo, sei lá, aqui eu tô com essa blusa laranja e essa parede rosa. São todas mais ou menos... E o fone vermelho, tudo num tom quente. Então, assim, tem um diálogo aqui. Mas eu poderia querer colocar uma cor complementar, que aí dá um embate e dá um ruído. Então, se tivesse com um roxo aqui, com esse laranja, já dá uma energia diferente. Tudo funciona, né? Você precisa entender o que você quer. Você quer que o ambiente seja mais harmônico ou você quer que ele tenha mais ruído, né? Enfim, ele tem que estudar todo o esquema de cor, mas em termos de obra de arte, eu não colocaria tela na cozinha. Nossa, pior é que depois que a gente fica entendendo de cor, imagino, né? Porque eu não entendo. Deve só ficar pensando nisso, né? Tudo aí vira, Nossa, né? eu sou psicopata da cor. É horrível. Ô, Beta, assim, eu queria me livrar dessa doença. Por exemplo, essa dinâmica, né, da gente, porque, né, não tenho isso, então até é uma pergunta de pessoa leiga mesmo. Uma dinâmica dessa de você ter uma obra, uma coleção de obras pensadas para sua casa, como essas fotos que você mostrou pra gente, por exemplo. Uhum. E depois, como que, assim, a pessoa tende a renovar tudo isso depois de um tempo, ou às vezes fica para a vida mesmo? Como é que é, assim? Então, você pode renovar tudo, né? Obra de arte, existe um mercado para isso, né? Inclusive, chama-se de mercado secundário, que são obras que não são compradas direto do artista, é comprado do colecionador, né? De segunda mão, assim, digamos. Eu acho que, assim, as pessoas mudam, né? Uhum. Então, o gosto muda, os interesses mudam, então, assim, é normal mudar. É claro que, assim, vai ter algumas obras, quando é um grande colecionador, tem algumas obras que você realmente se conecta muito, que você ama muito, você não vai querer de jeito nenhum, nunca mais, assim, vai morrer abraçada com aquele trabalho, acontece. Mas é normal mudar, assim, às vezes tem uma época da sua vida que aquilo ali estava fazendo sentido, depois não faz mais, aí você vai, no caso, né, se for um trabalho de um artista importante, você vai num marchão, numa galeria, num leilão, e vende. E aí, com esse dinheiro, você compra outra coisa, de repente, que tem mais a ver com você naquele outro momento. É normal mudar, não tem problema. Sim, deve ser gostoso, né, para alguém Você não que vai ser julgado se você mudar de ideia. Legal. Tinha uma pessoa digitando, não sei se pensei que fosse uma pergunta, mas acho que não. O Beta, e que a gente está chegando aqui nos 15 minutinhos finais do nosso evento, que dicas você daria para quem quer começar nessa área de decoração de interiores, ou quer migrar, né, já está numa outra área? Porque acho que também pode ter, por exemplo, arquitetos, né, que às vezes vão fazer o curso para ampliar um pouco essa sensibilidade, né? Que dicas você daria, assim? Olha, eu acho que é muito importante, assim como a história da obra de arte, né, que eu falei que é importante ir nas exposições, ver muito projeto. Ver, porque você vai treinando o seu olhar, você vai entendendo o que funciona, o que não funciona. Leiam sites, revistas nacionais, internacionais, e começa a fazer uma seleção do que vocês gostam, entendeu? Eu acho que isso já é um caminho, porque aí você já vai entendendo, faz uma pastinha lá, tipo, no seu computador, obras com cores interessantes, obras, projetos industriais, projetos cozy, sei lá, vai criando, né, uma curadoria assim na sua cabeça e vai salvando imagem e vai vendo, tentando ver. Quanto mais você vê, mais você vai ficar com o olhar treinado. E aí, na hora que você for fazer um projeto, você já tem aquelas referências ali, mas também tá na sua cabeça, sabe? Então, claro, né, você estudar, fazer um curso e tal, mas em paralelo é sempre bom
treinar o olhar. E não tem outro jeito para treinar o olhar, é olhar. Ver. Quanto mais projeto, quanto mais exposição que você vê, você vai ficar com o olhar mais treinado. Sim, legal. E o seu trabalho na pandemia, Beta? Como que tá? Influenciou? Eu tá estou trabalhando acontecendo? Tá bastante trabalhando na pandemia. bastante? Porque, na verdade, eu trabalho no Arte que Acontece, né, que é uma plataforma digital. E na pandemia a gente dobrou de tamanho, né, nesse último ano. Então, assim, é muito conteúdo, assim, as exposições não estão acontecendo mais online, mas, assim, a gente está fazendo eu estou fazendo muita matéria meio que de pesquisa de artista, sempre convido artistas para criar trilha sonora, que eu acho super legal, assim, eu acho bem interessante você entender o universo do artista. É importante, inclusive, para você entender o trabalho. Muitos artistas, se você souber da história de vida dele, você vai entender melhor aquele trabalho e você vai se conectar ou não com aquele trabalho, né? Então, assim, existem algumas formas de você entrar nesse universo do artista, né? Uma delas é a visita no ateliê, que eu sempre visitei, sempre adorei, escrevi um livro, inclusive, sobre isso. Outra é isso, é entender que música que esse artista escuta, sabe? Que tipo de comida. Agora tenho falado bastante como artista que tem uma ligação super forte com a alimentação, assim, sabe? Então, assim, o que eles comem, o que eles escutam, onde eles vão, quais viagens eles fazem. É legal, assim, você mergulhar nesse universo. Então, esse ano a gente cresceu muito no Arte que Acontece, né? Vários tipos de matéria, assim, para poder você entender melhor os artistas. Fora isso, a gente dá aula também, né? Eu dou aula online e fora EBAC, né? No próprio Arte que Acontece. E é isso, assim, é coisa que não acaba mais. A gente gravou um podcast, assunto que não falta. Foi como eu falei no início, o mercado de arte é muito dinâmico. Tem muita coisa acontecendo o tempo todo, no mundo inteiro, assim. Então, nem tive nenhum minuto de respiro na pandemia. Não teve tédio. Sei. E as exposições virtuais, como é que tá a demanda? Você acha que... Tá tendo muita exposição virtual. Eu, particularmente, não acho que substitua a exposição, porque foi o que eu falei para vocês. Uma coisa é você ver uma pintura num JPEG, né? Outra coisa é você ver a pintura ao vivo. É outra coisa, é outra experiência, né? Tem toda uma parte sensorial, tátil, visual, plástica, que não dá, o computador não consegue trazer. Agora, fora essas exposições que eram para ser físicas, eles simplesmente transformaram em exposições visuais, e existem trabalhos muito interessantes que são pensados para a internet. Aí é uma outra história, entendeu? Porque, assim, é uma coisa pensada para aquele universo. Então, existem alguns artistas que estão trabalhando muito com isso. Já trabalhavam antes e agora mais ainda. Tem um site que é bem legal, chama Área, que são umas meninas que elas convidam artistas que são pintores, escultores, enfim, que não são do mundo da internet, mas convidam esses artistas para fazer trabalhos para o site delas. E é bem legal, assim, é uma outra experiência, é uma outra coisa. Mas, com certeza, nesse último ano, esse tipo de obra está sendo mais explorado. Todo mundo teve que se reinventar também, achar essa maneira de fazer coisas criativas também, né? Para que não seja só transportar, né, para o online uma coisa que seria no presencial mesmo, né? Presencial, Né, mas tem surgindo projetos bem legais. E as feiras online agora também, né, que é uma coisa que estão questionando muito no mercado, porque as feiras tava tendo um esgotamento, assim, é muita feira no mundo inteiro, assim. No Brasil, você tem a SP Arte, você tem a Arte Rio, você tem uma feira em Goiânia, tem uma feira em Recife, tem feira em todos os lugares, no mundo inteiro. E aí os colecionadores que se dedicam a isso sempre ficaram meio que assim com a agenda lotada, viajando o mundo inteiro, e ninguém aguentava mais. Então, assim, com essa coisa da pandemia, eles começaram a fazer as feiras online, e aí o mercado já está questionando muito esse formato da feira, né? Então, assim, com certeza, as feiras todas vão ter online agora, algumas vai ser online e física, outras vão ser só online, isso é uma coisa que vai mudar,
E também tem toda uma questão de meio ambiente que está sendo questionada, né? Porque, assim, a pegada de carbono é muito alta, gasta-se muito para você montar uma feira. O transporte das obras, os galeristas viajando para um lado e para o outro. Então, assim, ecologicamente é inviável, entendeu? Então, assim, tem muita coisa sendo revista e questionada. Sim. Tem coisa que acho que não vai voltar ao normal mesmo, né? Depois. E, bom, vou conversar. Estamos aqui chegando no fim do nosso bate-papo. Eu vou passar mais um pouquinho ainda do nosso curso para eles, tá, Beta? Aqui, para o pessoal do chat, nosso público. Enquanto isso, podem ainda ir formulando suas últimas perguntas aqui para a Beta, tá, gente? Daqui a pouco eu volto com ela aqui de novo. Então, para vocês aprimorarem ainda mais essas dicas dadas pela Beta aqui, esse nosso curso de decoração de interiores é a opção certa para você. Nesse curso você vai ter acesso a um panorama completo das principais atividades práticas e conceituais de um decorador de interiores. As videoaulas são separadas por módulos que você assiste quando e onde quiser e pode rever o material pelo período de 2 anos. Ao longo do curso, os professores misturam teoria e muita prática, então você será capaz de criar projetos visando não apenas a beleza, mas a funcionalidade de cada ambiente. E você receberá o feedback dos tutores da EBAC para aprimorar ainda mais o seu trabalho. E no fim do curso, você terminará com um trabalho autoral para enriquecer seu portfólio. Então, gente, além de tudo isso, vocês ainda ganham de bônus o nosso curso de SketchUp e V-Ray para dominar essas ferramentas essenciais e estudo de inglês de graça por 1 mês com a EF English Live. Então, não percam essa oportunidade. Se inscrevam nesse link aqui em cima, no botão vermelho, no nosso curso de decoração de interiores, vocês vão ganhar 50% de desconto. Ao clicar nesse link, você não se matricula automaticamente no curso, você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas com a nossa equipe sobre os cursos e sobre possíveis caminhos aí para a sua carreira, tá? E se vocês quiserem saber um pouco mais também sobre os cursos, eventos, podem falar com a nossa equipe nesses contatos aqui, tá bom? Esse link aqui vai ser desativado em algumas horas, então não perca a oportunidade, a chance é agora, tá bom? Bom, vamos ver se recebemos mais alguma pergunta. Não recebemos, vocês estão aí ainda? Só agradecer, foi uma super aula. Opa, deixa eu voltar para cá. Foi uma super aula, obrigada por sanar minhas dúvidas. Imagina, Mônica, que isso. E vamos lá, gente, última chance, hein? Beta, muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada. Ouvir suas histórias, ouvir suas dicas. Quem aqui, né, for fazer o curso vai ter a oportunidade de te ouvir um pouco mais lá também. Né? Vamos ouvir bastante. E fazer aula maravilhosa. Rosmar, obrigada. Imagina, gente. A nossa maratona continua, tá? Nossa maratona de arquitetura. Tem mais ainda o evento de amanhã com a Adriana Fontana sobre cores. Então, compareçam aqui amanhã às 19 de novo. Tem que confirmar a presença no link, né? Igual vocês fizeram para a Beta. Essa conversa aqui fica gravada no canal da EBAC Online no YouTube, tá? É só acessar, eu já coloquei o link aqui no chat, posso colocar aqui de novo. Lá tem muitos eventos gravados de design, de decoração de interiores, de também outras áreas como audiovisual, UX, enfim, tem várias áreas da EBAC, temos muitos cursos e webinars, toda semana a gente tem esses webinars aqui gratuitos para vocês conhecerem um pouquinho sobre os nossos cursos e sobre grandes profissionais também dessas áreas que vêm aqui bater um papo conosco e tirar dúvidas, enfim. Então, sobre os nossos cursos e webinars, vou colocar aqui para vocês no chat também, vocês acessam no site da EBAC, tá? EBAC Online. Então é isso, muito obrigada a todos que ficaram com a gente aqui até agora, aula incrível. Obrigada.
Muito obrigada, Beta. Obrigada, Viu? pessoal. A gente se fala. Isso, foi um grande prazer. Obrigada a todos. Última chance, hein, de se matricularem no curso. Clique no botão aqui. E se tiverem qualquer dúvida, estamos aqui à disposição para ajudá-los, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, Beta. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada, gente. Até lá. Até Obrigada. mais.